E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Wagner Dias e nessa aula de hoje estaremos falando sobre noções de estatística, beleza? Eu vou ser mais específico ainda na parte de tabelas e gráficos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos nessa. O que é a estatística, pessoal? A estatística é um conjunto de técnicas ou processos que permite observar, descrever numericamente, organizar, resumir, planejar experimentos e analisar fatos numéricos nas variadas ciências e suas tecnologias. Bom, pessoal, essa definição é um conjunto de definições, né, que eu recolho de vários autores, né, dentro do ambiente da educação estatística do Brasil, tá certo? E eu gosto dessa forma aqui de representar, em especial quando eu falo aqui de variadas ciências e suas tecnologias. Porque às vezes existe uma concepção equivocada de que estatística está somente na matemática, né? Mas não, né? A estatística está aí em diversos locais, né? Em diversas áreas, né? Em diversas áreas. Tanto é que quando você vai para a graduação, ela existe como cadeira, né? Ela existe como cadeira em vários cursos, né? Em vários cursos. Ela existe uma graduação em estatística, né? Existe uma graduação em estatística, existe o profissional estatístico, né? Então seria de uma pequenez, né, a gente resumir a estatística a um pedaço de matemática, etc. Né? Então eu gosto de focar bem nessa questão de ser variadas ciências, né? Porque a estatística pode estar na biologia, a estatística pode estar na medicina, a estatística pode estar na história, na geografia, na sociologia, na própria matemática, de fato, né? Então, assim, a estatística é um conhecimento muito amplo, né? E a gente costuma encontrar e falar bem que um cidadão bem letrado estatisticamente, ele tem que ser capaz de compreender gráficos, compreender tabelas, né? Tomar decisões a partir daqueles dados, a partir daquilo que ele está vendo ali que está sendo apresentado para ele, né? Ele recolher aquelas informações, processar e depois tomar decisões a partir daquilo, né? A gente espera, né? Eu espero que dentro do aprendizado de estatística no ensino médio, a gente consiga fazer com que vocês que estão nos assistindo, né, com vocês, nossos estudantes, a gente consiga fazer com que vocês sejam melhor letrados estatisticamente, né, e consigam tomar suas decisões de maneira mais consciente, tá certo? Então, sem mais bate-papo sobre isso, que é um bate-papo um pouco filosófico, né? Vamos aqui, o que essa imagem está mostrando para vocês, né? Repara que você tem dois gráficos ali, três na verdade, né? Um azulzinho, um de uma outra cor ali e um gráfico em pizza, né? Embaixo tem um computador, um teclado de computador e tudo mais. Então a gente pensa muito nisso, né? Mas o que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar com vocês a estatística descritiva, tá certo? E ela realmente é apresentada em forma de gráficos ou tabelas, mas o que nos importa aqui agora é qual é a função de um gráfico ou uma tabela, né? A função de um gráfico ou de uma tabela é mostrar de forma clara os dados coletados. Então, pessoal, eu vou focar bastante nessa aula aqui de hoje em mostrar também para vocês alguns erros, né? Alguns gráficos que a grande mídia apresenta para a gente de maneira equivocada e nós, enquanto cidadãos, temos que estar atentos para receber as informações que nos são apresentadas, né? A gente tem que estar atento a receber as informações que nos são apresentadas e criticidade para interpretá-las, né? Então, os dados apresentados num gráfico ou numa tabela têm que ser feitos de forma muito clara, tá bom? E aí, o que acontece mais? Obrigatoriamente tem que ter um título e uma fonte, né? Porque senão fica uma coisa muito interessante, né? Qual é a fonte? MC, minha cabeça. Poxa, tem que ter fontes confiáveis, né? Uma fonte confiável no Brasil é o IBGE, né, por exemplo. Existem vários institutos de pesquisa bastante confiáveis no país, né? Então, assim, tenha bastante cuidado com a informação, com a notícia que você consome, a fonte que você consome essa notícia. E mesmo que venha de uma fonte que você costuma até confiar, você desconfie, né? Observe o que está sendo apresentado, veja se está legal. O que mais vemos hoje são gráficos equivocados, gráficos usados de maneira até maldosa, né? Para tentar ludibriar a população, né? Tivemos, normalmente em épocas de eleição, né? Acontece bastante isso, né? O candidato A, o candidato B, aí ele pega, manipula os dados para tentar apresentar uma visão diferenciada daquilo que está sendo
daquilo que os dados estão mostrando. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Então, eu chamo muito a sua atenção. Tenha atenção às fontes que você pega os dados ou consome suas notícias, tá certo? Tenha muita atenção à fonte e tenha muita atenção ao título daquilo que está sendo apresentado. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, ranking de produtividade de leite, litros vaca ano. E embaixo aqui, ó, eu tenho aqui em cima o título e aqui embaixo eu tenho a fonte, tá certo? Repare que a minha fonte aqui é o IBGE, então uma fonte extremamente confiável. E é claro para a gente, né, que a região que produz mais é a região sul, né? A região que produz menos é a região norte. Então, repara que nós temos aqui um gráfico que está extremamente claro para a gente, tá certo? Então, assim, é dessa forma que um gráfico deve ser apresentado, tá bom? Beleza. Então, vamos lá para a gente pensar agora nos tipos de variáveis envolvidas, né? E como esses gráficos serão construídos, né? Porque, afinal de contas, se você pegar um Excel, né, da vida e botar lá dados, existe um íconezinho lá de construir gráficos. Né? Você faz uma tabelinha no Excel e bota lá vários dados e se você clicar no ícone construir gráfico, o Excel ele vai construir o gráfico que você quiser, né, para você. No entanto, nem todos os gráficos são adequados para todos os tipos de variável, tá certo? A gente vai ver aqui os tipos de variável, né? E em seguida eu vou mostrar os tipos de gráficos para vocês, nos quais são utilizados cada tipo de variável, beleza? Então vamos lá. Tipos de variável. Quais são os tipos de variável, pessoal? Primeiro, o tipo de variável, elas se dividem em duas categorias, as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas, tá certo? E aí, o que acontece? Na quantitativa tem a variável discreta e a variável contínua. E na qualitativa tem a nominal e a ordinal, tá certo? E aí você me pergunta assim, Wagner, mas poxa, dá exemplo para mim, te dou exemplo. Ó, exemplo de qualitativas, de quantitativas. Número de filhos, peso, altura e etc. Tá certo? Repara que cada variável dessa ela é de um jeito, né? Uma é discreta, número de filhos, né? 1, 2, 3. Peso, a gente já pode falar que é uma variável contínua, né? Porque tem gente que pesa 58,2, 58,3 quilos, 95,7. Então, é uma variável que vai ser na sua reta real, né? Ela é contínua ali, né? Pode cair em qualquer lugar da reta, etc. Né? Diferente da número de filhos, que é número inteiro, né? Ou seja, discreto, tá certo? E outro tipo de variável, nas qualitativas, a nominal e a ordinal, tá certo? Cor dos olhos, time, etc. Tá? Reparem que tem nomes, né? Mas eu posso botar, por exemplo, ordinal, aí você vai falar aí de primeiro, segundo, não deixa ser nome, né? Mas vocês vão ter essa perspicácia, a gente deve ter essa perspicácia na hora de construir o gráfico, tá certo? E aí vamos ver agora que tipo de gráficos, né? Quais tipos de gráficos são adequados a cada tipo de variável. Porque, como eu falei, você pode pegar um Excel e ele vai fazer qualquer tipo de gráfico. Mas será que se eu quiser representar, por exemplo, o número de filhos o número de filhos em cada família, né? Será que vale a pena eu fazer um gráfico, sei lá, de linhas, ou um gráfico de pizza, etc. Assim, existem gráficos que são ligados a cada tipo de variável, tá certo? Eu vou mostrar isso para vocês agora. A primeira representação que eu vou apresentar para vocês é o gráfico de barras ou colunas, que ele é utilizado para quê? Para distribuir frequências com variáveis nominais ou ordinais, tá certo? E aí as características, todas as barras devem ter a mesma largura, deve existir espaços entre as barras. Um exemplo, aliás, dois exemplos aqui, tá? Ficou pequenininho aqui, mas dá para a gente ver. Eu vou mexer aqui com a minha carinha aqui, né? Desculpa. Vou mexer com a posição da minha carinha, que eu estou agora em cima de um gráfico, né? Mas será editado isso aqui. E primeiro aqui o exemplo, gráfico de barras e gráfico de colunas. Né? Todas elas, reparem que são do mesmo tamanho, né? E aí a diferença, né? Isso é tirado do IBGE, como o IBGE trata, né, os gráficos de barras ou colunas, né? Ambos têm a mesma funcionalidade, né? Eles funcionam da mesma forma, tá? E aí o gráfico de barra, o IBGE chama de a barra horizontal e gráfico de coluna o IBGE chama a barra vertical, né? E aí vai ter alguns livros, alguns lugares que você pode encontrar esse gráfico de coluna como chamado barra vertical também, ou o gráfico de barra como coluna horizontal. Então, eu gosto de chamar de gráfico de barras, eu gosto de usar a notação do IBGE, beleza? E aí está representando ali, né, taxa de mortalidade,
específica por região faixa etária, por gênero e faixa etária. O outro está aqui apresentando a evolução da densidade demográfica ao longo dos anos, né? E esses gráficos são do IBGE, beleza? Beleza. E aí, pessoal, eu quero chamar a sua atenção para o que acontece muito, né? Como eu falei, existe muita gente maldosa, né? Então observa aqui que um gráfico, um erro muito comum apresentado na grande mídia é as escalas que não começam no zero, tá certo? E quando a escala não começa no zero, a gente passa a ter percepções diferentes, né? Como eu disse também, acontece muito quando está ligado em época de eleição, né? E aí os candidatos, para se promover ou denegrir a imagem do outro, fazem essas manipulações nos gráficos. E aí nós, enquanto cidadãos, temos que estar muito atentos a isso, né? Repara que no gráfico da sua esquerda, né, nós temos ali o candidato A 32, 28 e 27, candidato A, B e C, respectivamente. Observe que a escala ela não começa no zero, ela está começando aqui, ó, no 26. O que acontece isso? Parece, dá a impressão para a gente que o candidato A, olha a distância dele para o candidato B. E que a do candidato B para o C até é menor, né? Mas quando você transfere, né? Quando você transfere como é que se diz? Quando você transfere esse gráfico para a escala correta, né? Poxa, observa que a diferença não é tão grande, né? 27, 28 e 32, aí, poxa, a diferença é pequena, né? Só que no primeiro gráfico tem uma aparência, né? Um impacto visual que nos denota, o candidato A está arrebentando, vai ser logo, vai ganhar tudo, logo de uma vez. E isso não é verdade a partir do momento que a gente utiliza a escala correta, tá certo? Então, esse é um primeiro erro, tá? Um erro muito comum e muito utilizado nas campanhas publicitárias, né? Eu não vou dizer, não sei se é de propósito ou é involuntário, mas acontece muito, né? E a gente tem que estar atento a isso, tá legal? Beleza. E aí vamos para o próximo tipo de gráfico, né? Que no caso é o gráfico de linhas, tá certo? Gráfico de linhas. Repara que, olha a utilização do gráfico de linhas, pessoal. É utilizado para representar os valores de uma variável em um intervalo de tempo. Então, quando você está trabalhando com uma variável, né, não importa a variável que seja, se você quiser comparar como que ela evoluiu ou ela regrediu, como ela cresceu ou diminuiu de acordo com o tempo, é aconselhável que você faça um gráfico de linhas, né? O que acontece muitas das vezes é pessoas, né, utilizando gráficos de linha, gráficos para representar essa situação, utilizando gráficos de tabela. Tem um exemplo recente, eu não estou colocando aqui no vídeo, mas teve um exemplo recente onde pegou-se dados brutos de um determinado assunto relacionado a desmatamento, né? E de um período de tempo, de 2010 a 2021, né? E o que foi feito? Fizeram um recorte, né? Onde mostrava para a gente apenas e um recorte com os gráficos em barras, né? Ou em colunas, em barras verticais ou colunas. 2000 e tanto a 2000 e tanto, depois 2000 e tanto a 2000 e tanto. E ele pegou um pedaço aqui e disse, olha, aqui teve mais do que aqui, né? E não levou em consideração o que o total, né? De onde você pega e acontece muito esse tipo de coisa para manipular, né? Você manipula os dados, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E o correto naquela situação era que pegasse um gráfico de linha e mostrasse, olha, estava aqui, diminuiu, aumentou e tal. E porque você está fazendo uma coisa de comparação com o tempo. Então toda vez que você estiver fazendo, quiser comparar alguma coisa em relação ao tempo, lembre-se que você deve utilizar o gráfico de linhas, beleza? Um outro, além desse erro que eu acabei de comentar, né, que é pessoas utilizar gráficos errados, né, para representar essa relação, uma outra questão é o próprio gráfico, e mais uma vez, com escala inadequada, tá certo? Repara aqui, ó, que a escala ampla demais esconde a variação aqui. Na verdade, é o oposto daquilo que aconteceu naquele anterior do candidato, né? Aquele do candidato que eu coloquei, candidato A, B, C, né? A gente tinha uma escala começando do 26, e aí você fez deu um zoom, né? Você deu um zoom no gráfico. E aí você parece que a coisa é maior do que é. Por outro lado, às vezes acontece o contrário. Aqui, a pessoa pegou e fez o gráfico correto, o gráfico de linha, né? De acordo com as décadas aqui, né? 80, 1880, 1920, 60, 2000, né? E aí o que aconteceu? Só que fez a temperatura, né? Ali me parece que é um gráfico de temperatura, né? E aí o que aconteceu aqui? Colocou numa escala muito grande. Né? Por quê? Porque o Excel, por exemplo, quando faz esse gráfico,
ele não sabe o que você quer mostrar, né? Então você tem que mexer lá nas configurações para acertar o gráfico, né? Eu estou falando do Excel, mas pode usar qualquer programa que você queira construir gráfico, tá? Mas você tem que saber utilizar, né? Não adianta você querer usar, né, uma ferramenta sem você saber aquilo onde você quer chegar, né? Então é como a gente tem aquela brincadeira, né? Não adianta você ter uma Ferrari para andar nas ruas esburacadas do Rio de Janeiro, né? Do interior do Rio de Janeiro, para falar do estado onde eu moro, tá certo? Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Então, você tem um programa que faz um monte de coisa, mas você não sabe aquilo que você quer fazer, né? Então, você está tendo uma subutilização do seu programa, beleza? E aí, repara, naquele primeiro eu tinha um excesso, né? Um zoom muito grande, e aí você fazia uma fotografia, parecia que era maior do que era, quando na verdade era menor. E aqui é o contrário, né? Parece que praticamente não tem variação nenhuma, mas quando você dá o zoom na escala, que você precisou dar o zoom, lá você deu um zoom erradamente, aqui você dá um zoom adequadamente, né? Você dando um zoom, o que acontece? Você observa que está havendo um crescimento ali na temperatura, né? Eu não me lembro agora exatamente qual é esse gráfico, né? Quais são os dados, mas é uma relação muito, muito interessante para a gente observar. Tá tranquilo? Então, vamos para o próximo tipo de gráfico. Próximo tipo de gráfico, pessoal, é o gráfico de setores, tá certo? O gráfico de setores, ele é utilizado para representar variáveis qualitativas nominais. É aquele que mostra a qualidade, tá certo? Mostra um adjetivo, a pessoa quer fazer exatas, a pessoa quer fazer biológica, a pessoa quer fazer humanas. Então, é como se fosse uma qualidade que você está fazendo a sua pesquisa, tá certo? Então, você usa isso, né? Nasceu filhotes de um cachorro, nasceu tantos machos, tantas fêmeas. E por aí vai, né? Então, você está falando nesse sentido, tá certo? Então, e outra coisa muito importante aqui nesse gráfico, né, no gráfico de pizza, é que ele normalmente dá ênfase às porcentagens. Então, normalmente você vai utilizar gráfico de pizza para apresentar resultados em porcentagem. Uma coisa muito importante a se lembrar é que numa circunferência você tem um ângulo de 360 graus, tá certo? Então, cada setorzinho desse aqui, ele tem um ângulo, né? Ele tem um ângulo ali, um ângulo central, tá? E somando todos esses ângulos tem que dar 360 graus. Então aqui, esse aqui que é aproximadamente 50%, ele tem aproximadamente um ângulo de 180 graus. E por aí vai, né? E como é que você faz isso? Faz uma regrinha de 3 muito simples, né? 360 é o seu 100%, então 50% você tem ali o seu X, né? Que automaticamente é o 180 que eu já coloquei, né? Nesse caso aqui é uma conta muito simples. Mas você faria isso com todas as outras porcentais ali para você saber o ângulo, tá certo? Isso cai em prova, né? Isso cai em prova, né? Saber o ângulo que foi utilizado no gráfico de setor, no gráfico de pizza. Beleza, pessoal? Muito bem. Então vamos aqui para o próximo problema, né? Qual o problema que acontece aqui no gráfico de pizza, né? Gráfico de setores? São as contas não fecharem, né? Como eu falei, como esse gráfico ele é utilizado para porcentagem, normalmente para utilizar porcentagem, a porcentagem tem que bater o 100%, né? E aí você observa aqui que os valores ultrapassam 100%, né? Os valores ultrapassam 100% aqui. Só você pegar aqui 88 com 69 já deu cento e tanto, né? Então, você, poxa, como é que pode 88%, 69% num espaço que deveria ser 100%? E aí, o que aconteceu aqui, né? Muito provavelmente perguntaram ali qual era um hobby da pessoa, né? Ficar no celular, ficar no computador, ficar na televisão, ficar no tablet, né? E podia a pessoa responder mais, podia dar mais de uma resposta. Ah, o meu hobby é ficar no celular e no computador, meu hobby é ficar no tablet e na televisão. Ou seja, então há interseções ali de dados. E como que deve ser apresentado esse gráfico? Com um gráfico de colunas, né? Barras, no caso aí, horizontais. Se você fizesse em coluninha, também não teria problema nenhum, tá certo? E assim, mais adequado também seria a gente podia usar lá a porcentagem, mas se você tem os dados lá numéricos, né, total, né, de pessoas que você fez, né, é uma possibilidade também de você usar. Mas isso aí é uma questão muito de gosto, é uma questão muito, muito pessoal. Eu quero apresentar a porcentagem do meu total, porque no total do seu texto lá está dizendo que você pesquisou 2.000 pessoas, por exemplo. Então, 88% aqui representa 88% de 2.000 pessoas. E por aí vai. Isso acontece muito, você fazer essas representações em porcentagem nesse sentido, onde pode haver mais
de uma resposta, né? Isso funciona muito quando você tem números muito grandes, né? Fica meio inadequado você fazer uma escala, 2.000 pessoas, só fazer um colunão lá de 1.000 e tantos, né? Então, usar essa porcentagem pode ser adequado nessa hora. Tá legal? Existe um pouco de feeling também, né, do que você quer, lembrando sempre, tendo em mente aquilo lá que eu falei lá no início da aula, que é você deve apresentar os dados coletados que você tem, a sua pesquisa, né, o que você quer apresentar para o grande público, tem que ser apresentado de maneira clara e objetiva, de modo que a pessoa veja aquilo e entenda perfeitamente o que você quis apresentar. Tudo bem? Beleza. E aí nós vamos para o nosso penúltimo gráfico, tá certo? Que são os pictogramas, são utilizados imagens que possuem relação com os dados expostos. Essa é muito clara, né? Ciclo de crescimento do eucalipto, repara aqui que eu fiz vários eucaliptinhos, né? E aí está mostrando aqui o crescimento, a altura que o eucalipto alcança, né? Isso aqui você vê que tem uma fonte, aqui eu estou dizendo de onde surgiu isso, e etc. Né? Tem um título aqui, né? Então é um gráfico adequado. Esse gráfico, toda vez que tem imagens, né, relacionadas ao pictograma, né, relacionadas ao que está sendo dito pelo gráfico, né, através do título do gráfico e tudo mais, a gente chama esse gráfico de pictograma. Não é nem muito utilizado, mas às vezes aparece. E ele diz assim, por que não é muito utilizado? Porque hoje em dia, atualmente está sendo muito mais utilizado os infográficos, né? Aquela mesclagem, né, de gráfico com informações. E aí você usa as imagens, faz várias coisas e são apresentadas para a gente como uma coisa só e hoje é chamado isso de infográfico, tá certo? Muito bem. E aí, vamos escrever... Opa, voltei aqui. Vamos escrever aqui, ó. De 1,48 a 1,54. Eu estou botando em centímetros, então 154. Depois de 154 a 160. Depois de 160 a 166. Tá certo? Eu vou parar por aqui por conta do meu espaço, tá bom, pessoal? E o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar aqui, ó. De 1,48 a 54 eu tenho 2 pessoas. De 1,54 a 1,60 eu tenho 12 pessoas. De 1,60 a 1,66 eu tenho 18 pessoas. Tá certo? E aí você segue aqui em frente. Tá? Não vou concluir isso aqui não. Mas o que eu quero falar para vocês aqui? Eu quero chamar atenção em 3 coisas. Tá? 3 coisas. Coisa número 1. A representação. Isso aqui, ó. Esta representação aqui, que eu vou mostrar, vou escrever para vocês aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, esse tracinho, assim, representa o quê? Intervalo fechado aqui no início e aberto no final. Tá certo? Representa intervalo fechado no início e aberto no final. Muito bem. Como assim, Wagner? Eu estou dizendo para você o seguinte, olha, de 1,48 a 54 tem 2 pessoas. Pode ser que uma dessas 2 pessoas tenha exatamente 1,48. Mas não está nesse intervalo uma pessoa de 1,54. Por que, Wagner? Porque o intervalo 1,54 ele está aberto. Tá certo? E aí, por que, Wagner? Porque o 1,54 ele vai estar no próximo intervalo. Tá legal? Então você tem que, na hora de fazer uma tabela de frequências, né, você precisa dizer qual lado do seu intervalo você vai colocar aberto ou fechado. Normalmente coloca-se fechado no início, tá? E aberto no final. E naturalmente o último intervalo, se existir exatamente o valor final, né, a extremidade final, se houver elemento que esteja naquele valor final, você também costuma botar o intervalo fechado ali. Às vezes pode terminar com o intervalo aberto, sem problema nenhum. Tá? Então você tem que ter atenção também na hora de utilizar isso. Essa foi a primeira coisa. Primeira coisa, então, eu falei do símbolo, tá certo? Fechado na esquerda, aberto na direita. Tracinho na esquerda, fechado. Sem tracinho na direita, aberto. Então, primeira coisa. Segunda coisa que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte, sobre frequência, tá certo? Existe, aqui ó, tá escrito aqui ó, frequência. Essa frequência aqui, pessoal, essa frequência aqui, que aqui é 2, que aqui é 12, que aqui é 18, tá certo? É o que a gente chama de frequência absoluta, tá certo? Frequência absoluta, tá? Existe, além da frequência absoluta, existe a frequência relativa, tá certo? O que é frequência relativa, Wagner? É o percentual do total, tá? Vamos supor, pessoal, que o meu gráfico, presta bastante atenção nisso aqui, suponha que o meu gráfico ele esteja terminando aqui. A minha tabelinha é essa aqui, tá? O meu gráfico terminou aqui.
Não tá bonito não, tá? Mas espero que vocês compreendam. Aí o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 18, 12 e 2, tá certo? Tem 18, 12 e 2. Eu vou fazer aqui, pessoal, vou mudar esses números aqui só para facilitar a minha vida aqui, tá? Vamos mudar esses números aqui para facilitar a minha vida. Eu vou botar 15 aqui, vou botar 20 aqui. Repara que agora meus valores são diferentes, não estão mais ligados ao gráfico, tá? Mas é só para eu explicar para você o que é frequência relativa. Ó, eu tenho aqui 5, 20 e 15. Ou seja, eu tenho 35, 40. Ou seja, o meu total é quanto? 40. E aí, pessoal, o que eu faço? Essa aqui é a minha frequência absoluta. E a minha frequência relativa, Wagner? Qual vai ser minha frequência relativa? 5 representa quantos por cento de 40? 20 representa quantos por cento de 40? 15 representa quantos por cento de 40? Vou até botar um número aqui mais fácil para a gente fazer conta, hein? Olha só que bonito. Eu vou botar aqui, ó, vou botar 4 aqui e 16 aqui. Ou seja, 4 é quantos por cento de 40? 10%. 20 é quantos por cento de 40? 50%. 16 é quantos por cento de 40? 50, 60, 40%. Tá certo? Ah, Wagner, isso pode ser apresentado assim, em porcentagem desse jeito, ou vir também, né? 0,1, depois 0,5 e depois 0,4. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de frequência relativa. Beleza? Beleza. E para terminar, pessoal, a última coisa que eu quero falar para vocês é a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? É você acumular. Ao invés de eu pegar aqui, ó, 4, 20, 16, eu venho e faço o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, vou apagar essa relativa aqui, tá? Vou apagar a relativa para eu botar acumulada aqui do lado e você vai entender perfeitamente aquilo que eu estou falando contigo. 4 é o quê? 4 é 4. Beleza, então, frequência acumulada aqui, 4. E aqui agora? Eu vou acumular com 4 que eu tinha, então vai dar 24. Aí agora no final, eu vou acumular com o 24 que eu já tinha, então vai dar 16. Às vezes, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de frequência acumulada, tá certo? Então nós temos 3 tipos de frequência que são apresentadas para a gente em tabelas, tá certo? Pode ser apresentado como frequência absoluta, pode ser apresentada como frequência relativa e pode também ser apresentada como frequência acumulada. Beleza, pessoal? Poxa, espero que tenha ficado tudo de maneira o mais clara possível para vocês, tá certo? E eu volto fazendo alguns exercícios sobre esse tema ainda hoje, tá bom, pessoal? Poxa, grande abraço e até o próximo vídeo. E antes que eu me esqueça, deixa aquele like, compartilha com os amigos aí, tá bom? Um abração. Fui! Tchau, tchau.